Presidente, nesse dia de hoje, dia 12 de março, eu e outros colegas senadores, eram mais ou menos 6 ou 7 que estavam confirmados, deveríamos estar em Washington, lá no Congresso americano, que enviou um convite através da Comissão de Direitos Humanos, deputado Chris Smith, para que fôssemos testemunhar, relatar os abusos que nós estamos vendo no Brasil, os jornalistas com as suas redes sociais bloqueadas por determinação judicial, conta bancária congelada, é uma aberração em cima de aberração, até o passaporte retido, presos políticos no Brasil, uma democracia relativa, uma aproximação estranha com ditaduras do governo brasileiro e, de forma inédita, senhor presidente, foi cancelado, foi adiado o evento, depois de que um deputado democrata, que é o vice-presidente do deputado Chris Smith, que é republicano, vetou. Depois dos convites emitidos, eles têm lá, diferente de nós aqui. Quando a gente emite os convites, não tem como cancelar, mas lá tem essa prerrogativa e causou um impasse dentro do Congresso americano, essa decisão, um deputado democrata que não quis a democracia, não quis ouvir o que parlamentares brasileiros iriam relatar sobre a ditadura vigente no Brasil. Enfim, paralisou a Comissão de Direitos Humanos lá, porque agora o presidente também não vota nada, não delibera nada, enquanto não se realizar essa audiência pública, e nós esperamos aqui, esse grupo de senadores, a data que nós vamos voltar aos Estados Unidos. Os deputados mantiveram a ida, estão fazendo agora, nesse momento, ou há pouco tempo atrás, uma coletiva de imprensa, e é importante que o mundo saiba o que está acontecendo no Brasil. Mas, senhor presidente, eu quero falar aqui que o Brasil, nosso país, é um dos poucos que dispõe de toda uma estrutura judicial exclusivamente para cuidar de eleição. E custa muito caro ao cidadão brasileiro. No orçamento de 2024, estão previstos 11,8 B de bola e de índio, senador Lucas Barreto, bilhões de reais para a justiça eleitoral, sendo que mais 3 bilhões de reais são apenas para despesas do TSE. Então, o mínimo que se poderia esperar é que tivéssemos no Brasil a garantia de eleições livres, limpas e isentas de qualquer nível de parcialidade ou, o que é pior, perseguição política. Mas não é o que temos assistido nos últimos anos, com destaque para 2022. A gente não pode tapar o sol com a peneira e esquecer o que aconteceu, quando o TSE se comportou como um verdadeiro partido político, beneficiando apenas um dos lados. Vou me reportar aqui hoje a duas decisões absolutamente controvertidas tomadas pelo TSE na última semana. Não vou nem falar do radiolão, que nós fizemos uma audiência pública no Senado, recorde de audiência da história, com a participação da população, muitos calados, muitos que estavam sendo ali intimidados, e que a gente conseguiu ouvir em quase 11 horas de sessão, que foi aquela subtração que nós debatemos de inserções políticos partidárias na eleição apenas para um lado. A emissora Jovem Pan, senador Plínio Valério, e a jornalista Pietra Bertolazzi foram multadas em R$30 mil, simplesmente por terem criticado a senhora Janja, esposa de Lula, e elogiado a senhora Michele, esposa de Bolsonaro. Segundo o TSE, isso teria interferido nas eleições de 2022, acredite se quiser. E chamou a atenção o voto do ministro Moraes, que fez um contorcionismo, um malabarismo, que se ocorresse em algum outro país, isso era um escândalo. Mas numa Suprema Corte de Justiça Eleitoral do Brasil é algo assustador. O próprio ministro Alexandre reconhece que não é qualquer ofensa às esposas de candidatos, que será levada em conta pela Justiça. Nisso ele está correto. O Brasil tem quase 60 mil vereadores, mais de 5 mil prefeitos e mais de 1.000 deputados nas eleições de 2022 e foram mais de 500 mil candidatos em todo o Brasil. Ou seja,
foi aberta uma superexceção para o caso da esposa do então candidato Lula. Parece que é diferente, parece que tem privilégio. Em seu voto contorcionista, o ministro usa os seguintes termos, abro aspas, uma degradação, gente fingindo ser jornalista com discurso de ódio. Outra frase dele, uma campanha negativa, descarada ao ofender a Janja. Outra frase do ministro Moraes, uma preferência sobre pauta de costumes envolvendo drogas e orientação sexual. Na realidade, esse é mais uma deplorável arbitrariedade que visa exclusivamente intimidar e perseguir veículos e profissionais que têm coragem de criticar um sistema apodrecido. A outra aberração decidida pelo TSE, senhor presidente, na última semana, diz respeito à liberação de shows de artistas na próxima campanha municipal com a finalidade de arrecadar recursos através da venda de ingressos. Olha que engraçado. A ação foi movida por uma associação dirigida pela produtora cultural Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso. Ambos, nas últimas eleições, apoiaram Boulos, do PSOL em São Paulo. É um jogo dirigido? São 3 gravíssimas constatações. A primeira é que em 2006 foi alterada a Lei 9.504, proibindo a realização de showmício e de evento assemelhado para a promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício ou reunião eleitoral. Uma rara reforma eleitoral justa e correta com o objetivo de diminuir o impacto do abuso do poder econômico nas eleições. A segunda é que agora existe um indecente fundo eleitoral. Os partidos terão simplesmente 4,9, sim, quase 5 B de bola aí de índio, bilhões de reais para gastar nas campanhas para prefeitos e vereadores. Será praticamente impossível fiscalizar de forma correta a compra e venda de ingressos em shows sem vinculação com o fundo eleitoral. E a terceira, senhor presidente, tem relação com os bilhões de reais derramados pelo governo federal para o que eles chamam de cultura, incluindo aí recursos das estatais, como fez a Petrobras, que acabou de lançar um programa cultural de 250 milhões de reais. Esse é um caso de verdadeira cooptação de apoio. Fica regulamentada a política do toma lá da cá, da barganha. É uma fórmula muito eficaz para a manutenção de um verdadeiro ciclo vicioso. O sistema injeta dinheiro em projetos culturais que sejam simpáticos aos seus candidatos e os artistas beneficiados retribuem com generosas apresentações para arrecadar fundos dos candidatos do sistema ora. E aí vem o presidente Lula dizer, no evento recente de cultura, dizer que não, que tem que reescrever a história, que tem que mostrar o que a Lava Jato foi danosa para o país, falando para os artistas. Tem que acabar com a demonização dele, que vocês têm que trabalhar para acabar com a minha demonização com o dinheiro do povo. Tem a ousadia, a audácia de colocar isso. Para encerrar, senhor presidente, só o Senado, senador Plínio Valério, tem o poder constitucional de enfrentar os abusos cometidos por alguns ministros do STF, que também respondem pelo TSE. Abusos cada vez maiores e mais frequentes, como se deu nas últimas eleições presidenciais, em que o TSE, como eu disse aqui, funcionou como um verdadeiro partido político, beneficiando um dos candidatos, a ponto de proibir que verdades públicas fossem informadas aos eleitores. Dentre elas, a posição favorável ao aborto do PT, do Lula e seus aliados, assim como a amizade de Lula com ditadores sangrentos, covardes, a exemplo de Nicolás Maduro e Daniel Ortega. Senhor presidente, muito obrigado pela sua tolerância. Quero aqui parabenizar os deputados que foram, mesmo com essa mudança de planos, com o veto dos democratas à audiência pública lá no Congresso americano, mas eles mantiveram para fazer contatos com outros parlamentares, para dar uma entrevista coletiva, e eu acho que isso vai ser, mais cedo ou mais tarde, a redenção, porque a verdade, ninguém segura a verdade. Quando chega a hora, ela triunfa junto com o bem, com a paz. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria...